Olá, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e durante o mês todo uma série de atividades marcarão essa data tão importante, não só para as mulheres, como para toda a humanidade. O que nós estamos verificando também, já em pleno século XXI, é que dá a impressão que todas as pessoas, principalmente os mais jovens, entendem tudo sobre machismo, sabem tudo, e já não precisam mais participar de atividades conscientizadoras, porque tem a impressão que já tem consciência, já sabe. Vamos tomar isso por verdade, ou por verdadeira. Então, o que resta, o que falta, o que é necessário nos dias de hoje é o fazer. Então, quando as pessoas começarem a intelectualizar certos assuntos como o machismo, o racismo, é bom que se verifique o que fazem realmente no dia a dia para mudar a situação. É voltar a Aristóteles, né? Que Aristóteles dizia que não adianta você pensar que sabe uma coisa sem testar esse saber. Depois que você testa o saber e dá certo, aí vira conhecimento. Antes disso, não se trata de conhecimento, pode ser informação, pode ser impressão, pode ser ilusão, um monte de coisa, né? Então, essa questão da mulher também passa por aí. Nos dias atuais, com a mídia, com a televisão, a internet, a tendência é colocar um monte de informações pouco reflexivas sobre a mulher e para dar a entender a todos que já sabem desse assunto de gore e salteado. É uma ilusão. Isso também se dá com a questão do racismo, que se coloca na televisão principalmente, uma série de atividades, na verdade, de entretenimento. Os negros entretendo a sociedade, as mulheres, as que têm espaço na mídia, todos os dias também ocuparão hoje o espaço, hoje e amanhã, o espaço, as mulheres que batalham para mudar a sociedade. Então, uma alternativa ao conservadorismo, para manter as coisas como estão, é colocar pessoas a ocupar espaço e não dizerem nada, e dar a impressão de que estão dizendo alguma coisa. Entende? O Instituto de Argumento, Ciência e Cultura, que trabalha o ano todo e há anos nessas questões prementes, realizou, por exemplo, em alguns meses, um texto sobre Bernarda Alva, um famoso texto, Bernarda Alva. Bernarda Alva comandava uma família na Espanha com pulso de ferro. As filhas obedientes, né? Não entrava homem na casa. Né? Aquele texto ficou tão claro como o machismo, ele não tem sexo. Ele pode estar dentro do homem como dentro da mulher. E a mulher pode exercer o machismo de forma tão dura quanto os chamados machões. Né? E também sutilmente, através da educação de crianças, aceitando esse desequilíbrio entre homens e mulheres como se fosse natural. Então, o grande inimigo nosso nessas questões de luta pela humanidade é justamente tornar visível o que a sociedade e os meios de comunicação querem tornar invisível. Né? E nessa questão da mulher, é comum homens e mulheres reacionários dizerem que o problema é pequeno, é um gato, e não um tigre. É uma forma de iludir as pessoas. Não, isso já está resolvido. Né? Eu ouço todos os dias, não, os homens hoje estão diferentes. É claro que alguns estão, mas a maioria, nós estamos falando aqui de maioria, a maioria não. Há homens ainda hoje que não movem a cueca de lugar, não tiram um copo de cima da pia. Se tem algum dinheiro e tem empregado, isso fica diluído. Agora, se não tem, a mulher será ostensivamente tratada como semi-escrava. É evidente. E também, principalmente na nossa sociedade, os rapazes, os jovens, são tratados como se todos fossem ter no futuro a empregada para cuidar das suas coisas pessoais. Então, algo que nós abordamos no sábado passado aqui no Instituto de Argumentos
no machismo no século XXI, é que justamente essa juventude tem a sensação de que terão empregados ali servir, mas na verdade terão sim a mãe, a avó, a irmã, né? E algumas irmãs explorarão as mães. Então, na verdade, já há o empregado, né? E nós ressaltamos também a questão das atividades da vida diária. Você pega qualquer ser humano, esse ser humano precisa executar uma série de atividades na convivência de sua casa ou do seu trabalho, em que realiza os trabalhos essenciais para a sua sobrevivência e para quem está em seu entorno, né? Então, se você verificar que uma pessoa não atua, não exerce, não executa essa atividade da vida diária como deveria, são pessoas com deficiência, portadores de deficiência funcional, de função. Compreende? Agora, o grande problema que nós explicitamos com a ciência é que essas pessoas se tornam muito onipotentes. Para encobrir toda a deficiência, a defasagem, se tornam mais sabidos intelectualmente, mexem melhor nas máquinas, principalmente de comunicação, falam melhor, falam mais alto, bebem mais. Enfim, tudo para encobrir sérias dificuldades no ser humano, né? E a educação nossa peca totalmente nesse particular, porque não se faz com que as crianças cuidem das plantas, respeitem os mais velhos, respeitem os iguais, né? E principalmente realizam tarefas específicas para as suas idades. Em toda idade a pessoa tem que executar tarefas para si e para o coletivo. E se isso não ocorrer, a educação estará indo por água abaixo, não é verdade? Então, nós verificamos também no sábado passado, na nossa conferência, como se instala a ideologia machista nas pessoas. Que nós localizamos durante todos esses anos de estudo, que é por volta dos 4 ou 5 anos de idade. Ou seja, a criança, durante alguns anos, justamente no período mais produtivo em termos de aprendizagem que a pessoa tem, que é entre 1 e 4 ou 5 anos, ela vê situações, ela vê cenas, ela vê acontecimentos em que as mulheres estão em atividade inferior, os homens estão mandando. Ela vê na televisão uma maioria de homens mandando nas empresas, no governo. Vejo aquele monte de homens em Brasília fazendo um monte de bobagem, e outros fora de Brasília fazendo outras bobagens tamanhas, né? E educam mal seus próprios filhos, educam mal as outras pessoas, prejudicam a escola, a saúde, drenam o dinheiro da escola, da saúde para os bolsos e acham que a corrupção não derruba um país, não paralisa um país, né? Então, isso faz parte da educação. E, agora, esses desmandos, vocês não podem acreditar as mulheres. Elas não decidem essas coisas. As guerras, a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, o drama da Síria, você acha que as mulheres realizaram esses atos? Não. Os homens decidem e decidem mal e ferram com a vida de todo mundo. Essa é a questão. Quando se fala da participação da mulher, é quando a mulher é consciente e mantém os valores humanísticos, ela geralmente exerce melhor uma série de funções. Mas o que a criança vê? A criança vê a mulher limpando, a mulher lavando, sendo submissa ao homem, né? Agora, a questão dos homens é o seguinte: vocês já imaginaram um ser humano levar vantagem por algo que não fez, não teve competência para ser melhor que as mulheres, mas pelo simples fato de ter nascido homem, leva uma dianteira. Ele pode ser frouxão, pode ser mole, pode ser o que for, mas ele está à frente de inúmeras mulheres, só por ter nascido dentro de um gênero. E covardemente mantém essa vontade, fica quieto.
são até agressivas, mas mantêm uma vantagem que não tem nenhum merecimento. Por quê? Porque todos os seres humanos têm merecimento. Há situações em que as mulheres devem ter cargos melhores que os homens, tá assim, ó, inclusive dirigir homens, e outros homens, pela competência, devem manter uma certa dianteira. Agora, você imagina que no grosso da população, no grosso, há uma série de homens incompetentes e à frente da mulher. Agora, imagine que se as mulheres não fizerem a sua revolução para colocar as coisas no lugar, eles vão fazê-lo? De forma alguma. Eles vão ficar quietos. Né? Vocês podem observar, mulheres, observar como ficam quietos aqueles homens que estão levando vantagem sem nenhuma competência, levando vantagem sobre a mulher. E que não fazem nada, tem sempre uma mulher a ser explorada. Né? Agora, se paga salário para uma empregada, para um salário digno, aí pode até realizar isso. Mas a desgraça é que essa ideologia machista está mais aprofundada nos pobres. Os pobres. E que requerem de uma educação revolucionária para mudar isso. Compreende? Imagine um pobre machista reprimindo uma mulher pobre e machista também, porque não tem consciência de tudo que o cerca. Então, um dos trabalhos que nós temos aqui no Instituto Argumento, Ciência e Cultura, que inclusive ganha muita simpatia, muitas inimizades, muito repúdio, é porque nós ajudamos a conscientizar esse mar de injustiças. Mas, ultimamente, nós estamos bem afinados com a questão do fazer. Você precisa entender as coisas teoricamente, você precisa entender as coisas mentalmente, mas precisa realizar, mudar atitudes. Porque sem a mudança de atitudes, você vai mudar muito o bater de língua e isso também não vai adiantar nada. Né? Ficam sabidos demais, porém, na contramão de Aristóteles, que já dizia, há muito tempo atrás, que você pensa que sabe uma coisa, mas que antes de testar, de realizar, você só tem uma fantasia. Então nós devemos vencer cada vez mais as fantasias, devemos, nesse mundo concreto, nesse mundo real, exercer atividades, exercer transformações para que a humanidade caminhe. Porque imagine se ficasse a cargo só das mulheres essas mudanças, quer dizer, os homens estariam sempre atrapalhando as mulheres que querem mudar. Né? E sempre levando vantagem. Mas isso não há de mudar. Isso, né, pode demorar séculos. Mas nós não podemos comparar hoje com 60 anos atrás. Né? Tanto no racismo quanto no machismo. Agora, falta muito. Por isso que nossa luta, nossa batalha é incansável. E talvez infinita. Mas, mais uma vez, meus parabéns a todas as mulheres que lutam por um mundo melhor, que trabalham e que exercem a sua arte, a sua difícil arte de ser mulher num mundo tão injusto. Obrigado.